Quando nós tratamos uma criança, nós precisamos organizar e ter uma atenção numa rotina familiar e social, escolar, toda daquela criança. Não basta eu simplesmente desenhar um plano de tratamento lindo se eu não me colocar no lugar como mãe. O que me incomoda um pouco, mais do que o julgamento entre famílias, porque tem hora que a gente só deixa passar, é o julgamento entre escolas ou profissionais. Oi, pessoal, mais uma vez estamos aqui num papo do todo tipo de mãe, com mães para mães. Maternidade real, sem perrengue, com perrengue, né? Sem perrengue não, com perrengue, muito perrengue e sem padrão. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito, é a Paula. Eu vou pedir para a Paula se apresentar. Obrigada, Paula, primeiramente por ter aceitado esse convite de participar dessa conversa. É uma honra para nós aqui do Todo Tipo de Mãe ter você aqui nesse bate-papo, né? Nessa tarde ou manhã ou noite, para quem estiver assistindo aí, eu não sei como é que horário, né, que você vai estar assistindo, mas espero que você, Paula, goste, espero que as pessoas que estejam nos assistindo também gostem, também aproveitem essas informações que a gente vai procurar transmitir, né, nesse bate-papo. Se apresenta para nós, Paula, fala quem você é. Eu sei, mas eu quero que você fale. Obrigada pelo convite. Eu adoro participar desse tipo de conversa, desse tipo de convite, porque eu acho que é uma forma simples expandir informação, levar informação. Eu sou a Paula Gripe, eu sou fisioterapeuta pélvica infantil, atuo com crianças há 20 anos, tenho 15 anos de formada, mas desde os 5 de faculdade ali eu já trabalhava com crianças na APAE. Meu público-alvo são crianças com disfunções do trato urinário, neurogênicos ou não, e coloproctológicas da infância. Eu também sou diretora da Associação Brasileira de Espinha Bífida. Eu tenho mestrado em bioengenharia e por isso gosto de ficar fuçando novas tecnologias aí para conseguir atender essas crianças. Sou editora da Revista Brasileira de Fisioterapia, Fisioterapia Pélvica. Eu também participo do curso do Hospital Pequeno Príncipe do manejo de bexiga neurogênica para pacientes atípicos, com um olhar especial na mielomeningocele. E tenho um trabalho voluntário bem legal com esse público. E acima de tudo isso, eu sou mãe de 2. Muito legal. E assim, Paula, vendo, né, as suas postagens, os seus stories, a gente consegue perceber que você é bem engajada, realmente. Você não é só uma profissional da fisioterapia pélvica, né? Você é engajada e é comprometida com o trabalho que você faz. E isso é muito importante para nós, né? Para mim, mãe atípica, e eu tenho certeza que para muitas mães atípicas aí que estão assistindo a gente, é ter profissionais que realmente se responsabilizam, se comprometam com a saúde, com o trabalho que fazem, né? Não é só você estar ali no consultório e pronto. E daqui a pouco, na próxima consulta, a gente se vê, né? É a gente participar e a gente entender que o nosso trabalho, independente de que trabalho seja, né? Se ele é grande ou se ele é pequeno, ele tem impacto na vida das pessoas. Né? Então, Com eu acho que certeza. Eu tenho clínica de fisioterapia e com isso eu tenho colaboradores. E uma das frases que eu falo muito para os meus colaboradores é que não façam vir a vida a passeio. Faça alguma coisa que vai fazer diferença na vida de alguém. Se for simplesmente para vir atender e não passar telefone pessoal, não estar indiretamente relacionado na vida daquela criança, na vida daquela família, não faça. Eu não pego mais horários de pacientes que eu não consigo encaixar na minha agenda, porque o simples fato de atender e ver daqui um ano não faz sentido para mim. Então, são pacientes que eu acompanho muito próximo, que eu acabo até me envolvendo de uma forma mais importante, vamos dizer assim, até na rotina daquela família, às vezes até ficando amigo de frequentar a casa, entre outras coisas. Eu acho extremamente importante o profissional doar aquilo que tem. Se o profissional ele estuda para aquilo, talvez o conhecimento vai fazer muita diferença na vida das pessoas. E realmente, pelas redes sociais e pelo meu trabalho voluntário, foi o start da minha carreira, eu diria, assim. O fato de eu me dedicar a um público específico, que eu sou bem engajada no público do disrafismo, né, mielomeningocele, lipomeningocele, entre outras coisas, das crianças atípicas, e isso fez com que minha carreira decolasse e eu tivesse o reconhecimento que eu tenho hoje.
porque eu me dedico àquelas famílias que me depositam o seu bem mais precioso. Então, eu acho extremamente importante que o profissional esteja engajado em alguma população ou em algum assunto específico daqueles que têm tão pouca voz perante a nossa sociedade, perante o nosso governo e entre outras coisas. Me fala da tua vida. Você tem 2 filhos? Você tem Eu uma tenho 2 filha? filhos. Eu tenho uma filha de 7 anos, a Alice, e eu tenho o Eduardo, de 4 anos. Eu já tendo criança bem antes deles, o meu desejo de vida sempre foi atender criança. Eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, mas eu sabia que eu queria cuidar de criança, que eu queria cuidar da saúde de criança. Então, a fisioterapia acabou me escolhendo ali, e eu fui para a área infantil. Comecei a desenvolver projetos de criança dentro do Hospital Pequeno Príncipe, indo para a parte pélvica, e daí direcionei toda a minha carreira para isso, exclusivamente, a vida inteira, exclusivamente para criança. Mas eu costumo dizer que o que mais me formou profissionalmente ali foi a maternidade. O fato de conseguir me colocar no lugar do outro, no lugar daquela mãe, de conseguir conduzir a minha consulta e o meu projeto, o meu plano de tratamento ali, com a rotina daquela família, porque existe o lindo que está na literatura, existe o lindo que são os estudos ali, mas o lindo nem sempre é aplicável. Então, conseguir se colocar no lugar do outro para entender a dor daquela mãe, daquela família, da dificuldade e principalmente daquela criança é extremamente importante num olhar profissional. Então, é um olhar profissional muito mais humanizado. Às vezes eu até escuto as mães falarem, mas o ideal não seria fazer tal coisa? Sim, talvez o ideal seria isso sim. Você vai conseguir fazer? Não, não consigo. Eu falei, então antes feito do que perfeito, né? É uma frase que eu falo muito para as famílias ali. A gente se adapta às fases de tratamento e às fases da condição da vida daquela criança, seja ela típica ou atípica, e também daquela família, porque quando a gente trata um adulto, a responsabilidade é exclusivamente daquele adulto para conduzir o tratamento de acordo com o que o terapeuta diz, o médico diz. Quando nós tratamos uma criança, nós precisamos organizar e ter uma atenção numa rotina familiar e social, escolar, toda daquela criança. Não basta eu simplesmente desenhar um plano de tratamento lindo se eu não me colocar no lugar como mãe. Para quem me conhece de perto, sabe que a minha vida é uma loucura. É uma loucura, é um furacão. Eu dou aula, sou professora de curso, sou professora de curso de especialização, eu dou mentoria, eu tenho 4 clínicas, eu tenho 2 filhos e tenho todo o meu trabalho social. Então, é uma loucura, fora os pacientes que eu atendo. Então, se eu não me colocar no lugar que às vezes eu também estou muito, mas muito longe de ser perfeita, principalmente uma mãe perfeita, mas eu faço o meu melhor. E é o que eu espero que as famílias que eu estou conduzindo tratamento façam também, mas não adianta eu passar um tratamento mirabolante lá que eu sei que ninguém vai conseguir conduzir. E talvez seja essa a chave do sucesso dos meus pacientes. Me colocar na rotina da família para conseguir conduzir e enxergar a rotina daquela família a ponto de que consiga executar a perfeição daquele tratamento, mesmo que seja imperfeito. Sabe que você estava falando sobre tratamento e eu tô aqui, né, pronta para levar um puxão de orelha, porque a Laís também é paciente da Paula, pra quem não sabe. Mas assim, a gente tinha um programa que a gente vinha fazendo e tal, tal, só que aí tanta coisa, tanta demanda, tanta coisa, e eu não consegui mais fazer. Inclusive, eu tenho que marcar retorno pra Laís pra gente poder conversar de novo. Não consegui mais fazer e eu sei que eu preciso voltar. Porque a gente vem acompanhando, né, as questões de bexiga neurogênica dela, de intestino neurogênico. Inclusive, eu fui agora no início do mês na uro dela aqui de Brasília. E o padrão da bexiga dela mudou de novo. E a uro falou, você tá fazendo fisioterapia pélvica? Eu não tô, né? Porque essa loucura, essa correria, essa rotina. Eu também tenho vontade de fazer muitas coisas e acaba que eu não consigo fazer tudo que eu tenho vontade, porque a gente não tem braço, a gente não tem tempo no nosso dia, né? O nosso dia às vezes é corrido demais, é pequeno demais. Você estava falando que eu ia comentar isso, né? Que você é professora, eu vi, né? Você estava viajando outro dia, você estava fora do país até, né, fazendo umas palestras sobre bexiga neurogênica, não foi isso? Eu estava na Argentina, fui dar uma palestra sobre mortalidade infantil de doenças, patologias e disfunções que poderiam ser evitadas com o tratamento conservador da fisioterapia pélvica.
dentre as principais 3 causas de mortalidade infantil geral, tá? Geral, não tô falando de crianças atípicas. Primeira, são questões congênitas ali, algum erro genético ou de informação, ou até no intraparto ali. Segundo caso, as malformações, dentre as principais delas, a principal e mais grave compatível com a vida, que é a mielomeningocele. E em terceiro, infecções urinárias de repetição. Incrível a gente pensar que coisas tão simples, no caso da infecção urinária, pode matar tanta criança, né? O óbvio, mas aí eu tinha um professor que ele dizia assim, óbvio para quem? Né? E por isso tem que ser, por isso tem que ser muito. Às vezes a gente bate muito em cima de uma mesma tecla, porque para algumas pessoas o que é óbvio para nós, para outros não é, né? Para outros não é nada óbvio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu vou aproveitar esse gancho, porque assim a bexiga neurogênica é o que mais me intriga na mielomeningocele. O que mais assim me deixa sem entender direito, porque quando eu penso que eu estou entendendo, tem outras situações e aí eu vejo que eu não estou entendendo nada. Porque são N fatores, né? Não é só tipo de bexiga, é detrusor, é hiperativo, hipoativo. E também a questão que muda, né? O padrão muda a cada tempo. Então, quando você começa a entender uma coisa, você vê que, peraí, já mudou tudo. Então, assim, na mielomeningocele, especificamente, que é o que eu conheço, né? O desfraude é possível? É possível, se tiver condições para isso, sim. E para a gente entender a condição, a gente precisa voltar um pouquinho. Vamos falar rapidamente sobre o que é uma bexiga de uma criança. A bexiga ela precisa encher e esvaziar com contração. Essa musculatura que faz a contração para o esvaziamento, para sair pela uretra e o esfíncter relaxar na hora da contração, é um músculo que se contrai enquanto o outro relaxa ali. Isso se chama detrusor, essa musculatura ali. A ponte de saída se chama uretra e a portinha de saída é o esfíncter, que está envolto lá por toda a musculatura do assoalho pélvico. Então, isso, de uma maneira bem simplificada, é assim que funciona o xixi, o esvaziamento do xixi da criança ali. Quando tem uma lesão neurogênica, a mielomeningocele é a causa, tem como sequela a bexiga e o intestino neurogênico em 95% dos casos, e é a causa das malformações, doenças, patologias geral que mais desenvolve bexiga neurogênica ou tem sequela da bexiga e intestino neurogênico. E o que acontece com essa bexiga que ela fica neurogênica? A criança ela tem um padrão muscular de assoalho pélvico e de bexiga, e é tanto típica quanto atípica, que ela vai variando ao longo da vida até se estabilizar. Não é bem uma estabilidade, mas é a hora que ela se acalma, a hora que não começa, não tem mais mudança, perto ali dos 12, 14 anos da criança. E as crianças atípicas continuam respondendo fisiologicamente ao que aconteceria numa bexiga normal, porém com alguns bloqueios parciais ou totais da inervação. Lembrando que para acontecer tanto o esvaziamento quanto o enchimento, tanto o enchimento quanto o esvaziamento da bexiga, nós precisamos de que a bexiga permita-se encher, que o assoalho pélvico contraia aquele esfíncter e que não haja outras situações interferindo ali, que não é o caso da bexiga neurogênica. O que acontece? A bexiga neurogênica, ela pode, no caso da mielo, tá? Ela tem interrupção parcial de algumas inervações. Pode ser na inervação aqui em cima da bexiga, que vai atrapalhar mais o esvaziamento, o enchimento. Pode ser a inervação aqui mais para baixo da bexiga, que vai atrapalhar mais o esvaziamento. Pode ser na inervação, pode ser tudo simultâneo também, pode ser na inervação da uretra e pode ser na inervação do assoalho pélvico ou tudo junto. Podem ser várias inervações parciais. Da onde saem essas inervações? Predominantemente do final da coluna, no sacro, ali na altura do sacro, e da lombar um pouquinho mais para cima. Então, se a criança tem uma lesão, 75% das crianças com mielomeningocele têm lesões lombosacrais, bem em cima da inervação da bexiga, do intestino e do assoalho pélvico. Consequentemente, acabam tendo sequelas de bexiga e de intestino, sequelas vesicais ali. Só que se essa lesão for mais alta, ela também pode interferir consideravelmente.
Não são 100% das crianças que apresentam a bexiga e o intestino neurogênico, mas é mais de 90%. Então, a gente tem que ter uma atenção especial. Então, se uma dessas fases, tanto de encher quanto de perceber, porque tem essa questão sensorial na bexiga neurogênica, às vezes a criança não sente o pezinho, a plantinha do pé, não sente a perninha, e isso acontece na bexiga também. Às vezes não tem a percepção do reflexo de estiramento vesical ou do estiramento da ampola retal ali, para perceber o cocô também saindo ou com um desejo evacuatório. Então, se essa criança não tem essa percepção, ela atrapalha em várias fases. E uma das fases, na grande maioria das bexigas neurogênicas, é na fase de esvaziamento. Por quê? Tem que ter uma ação medular e cortical. O cérebro precisa estar entendendo toda essa informação que está acontecendo ali no sistema nervoso central. Que está cheio, que está enchendo para poder mandar o comando. Exatamente. Para mandar o comando. Só que esse comando ele é simultâneo. Enquanto uma coisa contrai, a outra precisa relaxar ali para que aconteça esse esvaziamento. Só que tem centro pontilhão da micção atuando, tem sistema límbico, tem córtex cerebral, é um monte de coisa tudo junto. E às vezes tem atraso desse reflexo ou a redução desse reflexo, e às vezes até tem essa interpretação, às vezes tem esse reflexo, mas tem alterações nas funções motoras, além das funções sensitivas. Então, quando vai contrair aquele músculo para conseguir o esvaziamento, esse músculo contrai com uma amplitude reduzida. Então, é uma bexiga que esvazia de maneira inadequada. Ou então, aquela musculatura, ela relaxa de uma maneira não completa, vamos dizer assim. Então, acaba fazendo um resíduo ali. Ou, ao contrário, uma musculatura que ela está um pouco comprometida, a parte de inervação, consequentemente, as fibras de força, entre aspas, também estão comprometidas, então o relaxamento ela fica mais flácida, aquela musculatura fica mais flácida, o esfíncter fica mais flácido, então fica escorrendo por mais tempo. Ou então, algumas situações de inervação associado a padrões mais irritativos, como a bexiga hiperativa, com crianças que têm irritação com frutas cítricas, com cafeína, que pioram o padrão dessa bexiga. Então, é uma bexiga que ela está parcialmente alterada e você acaba piorando com o consumo de alguns alimentos. E tudo isso pode ir mudando. Por quê? Porque está acontecendo uma maturação, uma neuroplasticidade ali. E isso a gente vai mudando. E ainda bem que muda, porque senão não seria possível reabilitar. Então, quando a gente pega uma criança bem pequena ali, no pré-desfraude, 1 ano, antes dos 2 anos da criança, nós começamos a fazer tratamentos sensoriais, vesicais, para que essa criança melhore a percepção e aí, possivelmente, depois dos 2 anos, 2 anos e meio, nós iniciamos treinamentos musculares. Então, a gente associa o treinamento vesical com aquela redução do padrão, no caso das bexigas mais hiperativas, mas é uma neuromodulação mesmo, é deixar a questão neural dentro do basal, dentro do que é esperado fisiologicamente, ou muito próximo disso, a tendência é ficar mais próximo do fisiológico, nem sempre a gente consegue, porque lembra que são vários raminhos. Eu sempre comparo a mielo a um novelo de lã. A nossa coluna seria um novelinho de lã todo esticadinho, assim, perfeitamente assim. E a mielo é aquele novelinho de lã da avó que tá fazendo um tricôzinho, é um embolado. E quando há a correção, tanto intrauterina quanto após o nascimento, por mais que faça soltura medular, tudo ali, ele é colocado para dentro para preservar o que ficou, o que está íntegro ali. E não é soltinho, então pode fazer alteração de várias questões neurais em várias alturas e a gente não vai saber, é só com os testes clínicos mesmo e a evolução do paciente. Mas existe um negócio bem lindo na criança, que é a neuroplasticidade, que é o poder que um nervinho tem de assumir ou aprender funções do outro, que é treinável, e algumas crianças conseguem desenvolver isso muito bem. Então, a gente começa a treinar os músculos que estão inervados por esses nervos parcialmente interrompidos, para que eles assumam funções ou uma sobrecarga de funções para, quem sabe, possivelmente desfraldar essas crianças.
de uma E maneira assim, simples, não sei se sim. muito. Mas sabe que eu fiquei ouvindo você falar e fiquei pensando assim que eu queria ter um papel para mim fazer uma tabela de tudo que você estava falando. Porque eu fiquei pensando assim, a pessoa quando vai estudar isso, eu acho que ela tem que ter uma tabela, porque ela tem que, né, e tipo matemática, né? Se acontecer isso, pode dar isso. Se acontecer isso, você pode Exato. acontecer isso, né? Porque Um é muita fluxograma coisa. seria exatamente a palavra. É muita coisa, muito detalhe, né? Que pode. Eu me contento quando eu consigo entender a bexiga da minha filha, já tá bom, quando eu consigo entender. Ultimamente eu não consigo entender muito, porque né, deu uma mudada no padrão e a gente vai fazer agora, no início do mês, um estudo urodinâmico, né? Que é um exame bem importante que mostra bastante coisa, né? Para a gente ver se a gente consegue entender direitinho o que está acontecendo para poder regular a medicação, né? Ver se a gente consegue melhorar. Ela está tendo bastante escape. A bexiga da Laís é uma bexiga hiperativa. Então, por mais que ela tome o remédio para relaxar, ela ainda perde bastante na fralda. Tem aumentado essas perdas, né? Então, a gente está assim. Eu falo a gente porque aqui eu tenho uma uro e tenho uma nefro que atende ela, né? Ontem eu fui na nefro e esses dias eu fui na uro. Então, é uma coisa que me intriga muito, tanto a bexiga quanto o intestino, né? Mas eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, que vêm perguntar para mim, como é que você faz? Com relação à bexiga, eu não faço muita coisa, eu só faço o que eu sou orientada mesmo. Com relação Uhum. ao intestino, eu comecei a fazer por instinto mesmo de mãe. Então a Laís começou a sentar, quando a Laís começou a sentar, eu comecei a colocar ela no vaso sanitário. E eu não coloquei ela no pinico, porque eu falei assim, cara, eu vou ter que ensinar ela a fazer no pinico, depois eu vou ter que ensinar ela a fazer no vaso de novo. Então eu vou ensinar logo ela a fazer no vaso. E aí hoje a gente consegue, ela consegue evacuar 90% das vezes espontaneamente e as outras vezes que ela não consegue evacuar espontâneo, se ela fica tipo 2 dias assim, eu acabo colocando um supositório de glicerina, né? Para ajudar, mas eu percebo que ela, às vezes, ela tem vontade, ela até percebe que ela tem vontade, mas ela não tem a força para expelir. Ela não consegue fazer. Diferente da gente, né? Tá, como vocês deixaram eu falar algumas coisas, eu vou voltar um Fala. pouquinho para a gente concluir na bexiga. Eu esqueci de falar um negócio também. A bexiga é tão difícil de entender porque não basta a gente classificar. Mas vamos considerar também o intestino, mas o intestino tem uma particularidade depois que facilita o desfraude ali. Não basta a gente classificar a bexiga, porque nós temos uma portinha para liberar aquele balde cheio d'água. Então a gente precisa que essa portinha funcione. E essa bexiga precisa estar classificada junto com essa portinha. O Então, nós esfíncter. podemos ter o esfíncter. É o Nós esfíncter. podemos ter uma classificação de bexiga hiperativa que tem dois caminhos, por exemplo. Quais seriam eles? Se o esfíncter está normativo ou mais hiperativo, que a criança ela tem uma tendência de ter uma hiperatividade de assoalho pélvico basal mesmo. A criança tem uma hiperatividade, tem uma função um pouquinho maior do que o adulto quando a gente compara atividades eletromiográficas ali. Se esse esfíncter tá travadinho e essa bexiga contraindo com amplitudes, por mais que essa amplitude seja reduzida, não seja contrações bem efetivas, porque o que acontece na bexiga hiperativa é exatamente isso. São contrações não inibidas com amplitudes reduzidas e não uma contração completa. Se esse esfíncter está travado e a gente contrai aqui, o que acontece com essa bexiga hiperativa? Ela tem uma tendência de espessar a parede, então acontece lá o espessamento vesical, o aumento da pressão e um aumento considerável ao risco renal com a facilidade do refluxo. Porque eu tenho uma pressão travada. Se eu tenho uma bexiga hiperativa, é a mesma bexiga hiperativa, só que com um esfíncter flácido ou não funcional, ele tá meio abertinho e por menor que seja essa amplitude, o que vai acontecer? Vai sair. Esguichinhos. Vai sair. Então não adianta eu tratar só a bexiga. Uhum. Eu preciso tratar o assoalho pélvico. Hoje eu tenho um orgulho profissional de falar que hoje eu dou aula para nefropediatras e uropediatras no tratamento multiprofissional, os residentes do Pequeno Príncipe, porque eles precisam sair da residência com a noção de que todo cuidado clínico de sistema urinário alto precisa estar associado ao cuidado clínico das disfunções de assoalho pélvico.
Porque ele trabalhando a bexiga mais linda aqui, se não trabalhar o assoalho pélvico, um vai interferir no outro. Porque um exemplo simples, a contração do esfíncter inibe a bexiga e vice-versa. Então, uma coisa acaba atrapalhando ou ajudando a outra. Da mesma forma, na bexiga hipoativa. Pode ser uma bexiga hipoativa que vire um bexigão, ou pode ser uma bexiga hipoativa que tem, por mais hipoativa que seja, com redução da amplitude, e tem escapes por transbordamento de maneira efetiva, volumes grandes. O esfíncter não segura, né? Porque o esfíncter não segura. Exatamente. Então, eu preciso classificar bexiga e preciso classificar esfíncter. Eu preciso avaliar o esfíncter. Então, às vezes, os padrões, as inibições ou alterações da bexiga podem estar diretamente relacionados à melhora da sensibilidade do assoalho pélvico da criança, consequentemente, de esfíncter também, que pode levar, não quer dizer que vai, pode levar a alterações dos reflexos vesicais. Então, quando a gente tem um olhar para a bexiga, nós precisamos ter um olhar para o sistema urinário inteirinho, do rim até o assoalho pélvico. É que é muito. A gente protege a bexiga para proteger o rim, né? Porque o rim é o órgão vital. E aí a gente, às vezes, quando a gente vai explicar isso para alguma pessoa que não é do meio, né? Que não é do mundo atípico, nem mielo e tal, as pessoas não entendem muito bem. Ah, mas ela não faz xixi? As pessoas perguntam assim, né? Mas ela não faz xixi? Faz, eu digo faz. Só que ela faz através de uma sondinha. E eu falo isso para ela. Eu falo assim, filha, tem pessoas que fazem xixi em pé. Tem pessoas que fazem xixi sentado e tem pessoas que fazem xixi pela sondinha. E tem gente que nem faz xixi, né, Paula? Que assim já é uma outra coisa que eu nem vou entrar no mérito porque eu também não sei explicar direito. Mas eu explico assim para a Laís e para as pessoas que às vezes perguntam, né? Eu digo, é uma forma diferente de fazer xixi. E aí, se a pessoa quer saber mais, é tão complexo, porque não é só tirar, não é, a gente só não tira o xixi. Ah, ela tem mielo no negociário, por isso que eu vou tirar o xixi. Não é isso. Né? Não é só isso. Não é só isso. Tem um monte de questões envolvidas em por que eu tenho que tirar o xixi dela. Ela vai para a escola ano que vem, ela vai para a escola regular. E aqui no DF a gente não tem enfermeiros na rede pública de ensino. Uma escola particular ou outra que tem. E aí a mãe tem que ficar, né, ali por perto, porque vai ter que tirar o xixi daqui a pouco, e aí às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas será que, tipo assim, se não ficar só o horário, das 7 às, sei lá, 11 e pouca, será que tem problema, né? Não é assim. As pessoas não conseguem entender que não é assim. Então, essa questão de bexiga neurogênica é uma coisa que a gente nem gosta de falar com gente que não tem noção. Porque vai puxando uma coisa, puxando outra, e a pessoa às vezes fica com a impressão de que a mãe é neurótica, que não precisa ser tão assim. Não é? Você já ouviu alguma coisa desse tipo, Paula? Eu acho que existem os dois lados, tá? Eu acho que existem as mães extremamente neuróticas, sim, que leva a criança em bolha. E eu acho que existe, acima de tudo, a falta de informação da população. Os meus filhos são crianças típicas que vivem no meio de crianças atípicas, porque eu tenho um trabalho social que faz parte da minha carreira e vai continuar fazendo. Então, eu carrego eles junto. Da mesma forma que tem crianças que fazem xixi por sonda, tem pessoas que usam óculos, tem pessoas que não têm cabelo, tem pessoas que usam cadeira de roda. Então, o que falta muito para essas crianças na aceitação, principalmente? A informação vinda de casa. Não é papel da escola, mas eu acho que, acima de tudo, é a educação que vem de casa. Se desde cedo as crianças entendam que existem maneiras de amar, maneiras de fazer xixi, maneiras de educar, maneiras de viver diferentes e que sejam respeitadas para isso, tudo facilita. E aí reduziria muito o julgamento ou as provas que as mães atípicas precisam ficar o tempo todo falando. O que me incomoda um pouco, mais do que o julgamento entre famílias, porque tem hora que a gente só deixa passar, é o julgamento entre escolas ou profissionais. Porque muitas vezes as mães atípicas, eu vejo pelos relatos de consultório, eu escrevo cartas e cartas e cartas para a escola, precisam estar provando para as escolas que a criança precisa de um esvaziamento vesical naquele tempo e que daqui 6 meses pode ser que aquele tempo previsto naquela carta seja outro e a gente muda e tudo bem.
e que não dá, que tem situações que a criança não pode fazer 30, 40 minutos a mais do que aquele tempo previsto. Então, existem momentos de tratamento e conduções de tratamento que precisam ser seguidas. E ter que ficar provando para essas escolas, para esses profissionais ou para essas famílias é extremamente importante e até irritante, eu diria. Uhum. Porque eu, como profissional, que escrevo cartas para a escola para provar que meu paciente tem necessidade daquela indicação, eu fico pensando, imagina as mães que ficam sendo julgadas e têm que provar diariamente que a criança tem alguma alteração ali. Uma condição diferente, né? São as diferenças. Mas é tão interessante isso que você falou, porque assim, por que nós sabemos que as pessoas são diferentes, mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, parece que elas têm que ser colocadas num outro. Vamos colocar assim, ó. Eu e você, nós somos diferentes. Então a gente está aqui. Mas a Laís, ela é uma criança com deficiência. Ela também é diferente. Ah, não, mas aí a gente vai colocar ela aqui do outro lado. Por que ela também não pode estar aqui se ela é diferente? Igual a gente, né? Então, isso que Exatamente. você falou é muito importante você mostrar para as crianças e as famílias típicas, eu acho que elas têm um papel muito importante nesse mundo novo que a gente tá trazendo, né? Porque as crianças são um mundo novo. As famílias típicas têm uma importância muito grande em mostrar, como você disse, tem gente que faz xixi pela sonda, tem gente que usa óculos. Por que quem usa óculos não pode ser comparado com quem faz xixi por sonda? Né? Exatamente. Se é também uma coisa que a pessoa precisa de um recurso, de um apoio, são acessórios que nós precisamos para viver melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Né? Só que eu acho que falta um pouco de política pública também, sabe? Também. Ao mesmo ponto, pelo lado bom que a medicina evolui, consegue salvar e aumentar a expectativa de vida dessas crianças com malformação, a medicina também evolui, a medicina, as terapias, a área da saúde evolui ao ponto de melhorar diagnósticos de algumas alterações, como, por exemplo, um público que não é o nosso alvo nesse momento que a gente está conversando, mas o autismo, que saiu o censo de 12% da população. Quando que o nosso país, a nossa população e a nossa cultura vai estar preparada para conseguir receber, acolher essa população? Pessoas, né? Porque a tendência é aumentar. Por quê? Porque a nossa sociedade, a nossa saúde, a nossa medicina tem outras formas de tratamento melhorando a qualidade de vida. Então, a gente consegue acolher na sociedade essa população. Mas, assim, o básico falta, né? E o básico eu diria que vem de casa. A gente pode cobrar das escolas, mas se o básico não vier de casa, do fato de mostrar que uma criança na cadeira de roda tem uma dificuldade um pouquinho diferente de uma criança que não está na cadeira de roda, mas ele merece estar inserido e ter acesso do mesmo jeito. Tá gostando desse vídeo? Então curte aqui, se inscreve no canal, que isso vai ajudar muitas pessoas, assim como você, a receberem informação de qualidade. Isso, exatamente. Eu até estava conversando esses dias com uma mãe de uma criança autista. E eu estava falando sobre isso que você disse, que as crianças que têm deficiência, elas têm que ser inseridas e têm que participar e ter as mesmas oportunidades. E daí essa mãe, que é uma mãe de uma criança autista, ela disse para mim, mas como seria isso? Ela falou para mim, porque você não acha que se a gente quiser inserir uma criança com muito mais dificuldade, né? A gente não vai acabar atrapalhando a turma que não tem dificuldade? Olha o pensamento, né? E aí Se eu o disse para profissional não for formado para isso. e eu disse para ela assim: você já imaginou? Aí eu respondi com outra pergunta: você já imaginou quão rico é para as crianças típicas ter uma criança com deficiência na mesma turma e conseguir incluir essa criança nas mesmas atividades? É claro que a criança é um jogo de futebol. Uma criança que está numa cadeira de roda, ela não vai jogar futebol da mesma forma, mas ela pode estar inserida no jogo de outras formas. E eu tava conversando, aí ela ficou pensando assim, ela falou assim: eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito ainda. Eu falei: sim, a gente precisa conversar muito e a gente precisa ter profissionais capacitados para receber, acolher e entender essa demanda, né? E saber lidar com essa demanda. Porque realmente é uma demanda difícil. Eu sou mãe de criança atípica e às vezes eu tenho dificuldade de lidar com crianças atípicas também, que têm condições diferentes da minha filha. Então, imagina uma pessoa que não convive, que, né? Exatamente. Que esse mundo não faz parte. Eu estava na escola. Pode falar.
Eu acho que um dos grandes problemas dos profissionais é o egoísmo dele querer achar que ele está apto a atender tudo. E não. Se aquele paciente não é para você, vamos direcionar para o colega que tem mais capacidade para aquele caso. Pode ser que para outros casos você seja o melhor profissional adequado para atender aquela criança ali. Mas não é assim. Eu vou dar um exemplo meu. Ontem aconteceu uma situação de virem perguntar especificamente sobre um caso, só que ela falou assim: não tenho experiência com criança, eu nunca atendi criança, e era um caso relativamente grave. Era uma pessoa muito boa no adulto. Aí eu respondi com uma pergunta: você teria coragem de me encaminhar uma gestante? Eu nunca atendi uma gestante. Aí ela falou: não. Eu falei: eu não tenho coragem de te encaminhar uma criança. E olha, tem a minha admiração, o profissional que reconhece que não está capacitado para atender o paciente X ou Y. Tem a minha admiração. Porque o que a gente vê por aí de profissional que não é capacitado e que atende e acaba prejudicando o paciente, não está escrito, né? A gente Exatamente. vê muitos casos. Então, aquele profissional que fala assim: olha, eu não me sinto capacitado para atender essa situação, vou te encaminhar para um colega, né? Vamos buscar uma outra solução. Tem a minha admiração. Porque o que mais a gente vê é gente que prejudica os pacientes porque não sabe atender e não tem coragem de falar. Exatamente. Não existe humildade, né? A pessoa ela se acha, acho que ela se acha tão boa que ela é capaz de atender tudo e resolver tudo. Não, e eu não sei, mas eu vou dar um jeito. Aí sim, você tá lidando com a vida de uma pessoa, né? A partir do ponto que você tem um caminho para dar um jeito e está disposto àquilo, e que não existe talvez um outro caminho, eu acho aceitável, mas principalmente se você sabe que pode ter um profissional melhor que você naquele momento, encaminha. Principalmente em crianças que têm risco alto de lesão de órgãos vitais, por exemplo, a miela em relação a lesões renais, assim. Não vai Sim. estragar o trabalho também do outro colega, no caso do médico que está fazendo um trabalho bem feito, no caso da mãe que está se dedicando. Existem algumas situações, que já aconteceu comigo, inclusive, de situações pediátricas específicas, do meu caso, que o médico não sabia o que fazer, a gente não sabia o que fazer, a gente já tinha feito de tudo, então tá. Então vamos pensar junto e ir atrás de alguma coisa. Mas em situações, eu quero abraçar o mundo e atender todos os pacientes que vier, eu acho uma negligência e um egoísmo assim que não cabe nem comentários, né? É E verdade. talvez por isso que tem tantas crianças atípicas sendo tão mal atendidas. E às vezes, como você disse, né, morrendo até, às vezes, por questões tão simples e seriam tão fáceis de resolver e não são resolvidas porque o profissional às vezes não é capacitado, não sabe onde procurar. E quem paga é a criança, é a família, né? A gente vê no nosso meio, né, que a Paula ela é uma das diretoras da Abraço e eu sou representante da Abraço, e a gente vê quantas crianças que às vezes morrem ou ficam com situações bem graves, bem complicadas em órgãos vitais por questões de má conduta, Negligência, né? negligência, né? Uma conduta errada, né? Um caminho que às vezes até a gente, enquanto mãe, que não tem o estudo que o médico tem, que o profissional da saúde tem, às vezes a gente, enquanto mãe, a gente já percebe, né? Vendo a outra história, isso aqui deve ser tal coisa. E o profissional está tratando uma coisa totalmente diferente e desgastando a família, desgastando a criança, né? Às vezes a criança passando por procedimentos até cirúrgicos desnecessários. É complicado. A gente vê. Exatamente. Sim, eu vou pensar, vamos falar do simples ali. O fato de não querer encaminhar para reabilitação uma bexiga neurogênica. Já ir para os finalmente ali sem nem tentar. São coisas extremamente simples, comuns, mas que poderiam ter um pouco de dedicação ali, profissional e de equipe mais Um protocolo importante. que Mas que enfim, não é invasivo, né? Um protocolo tranquilo de fazer, que com uma boa orientação de um profissional bom a gente consegue fazer até em casa, né? Só exatamente. organização de tempo e às vezes o profissional ele já manda fazer um procedimento cirúrgico e não manda fazer uma fisioterapia pélvica. Conheço Por também falta vários. de conhecimento e informação. Isso, E isso. atualização, né? E às Porque vezes, se e às tivesse. vezes ego, né, Paula? Às vezes ego Sim, também. Porque eu conheço alguns profissionais aí que, no caso da minha filha, por exemplo,
Eu tenho acompanhado aí, tenho ido com ela em algumas consultas, e ontem até comentei com a fisioterapeuta dela, que é mais fácil reclassificar a mielo dela do que admitir que está sendo feito um bom trabalho por um colega. Aconteceu isso. Essa semana aconteceu isso. A pessoa, né, o médico que atendeu ela, não vou nem falar quem é, mas assim, uma médica que atendeu ela, de uma rede grande aí, ela reclassificou. A Laís, antes ela era uma mielo alta, toda a vida ela foi uma mielo alta no prontuário dela, do lado do hospital. E aí, quando foi ontem, ela leu na mielo baixa. Eu, oi? E eu falei, como assim, doutora? A vida inteira ela foi mielo alta, e agora só porque ela tá andando ela é mielo baixa? A senhora reclassificou? Falei pra ela assim, falei com essas palavras. Aí ela ficou meio sem graça, desconversou e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, o que é isso? Admite que o colega tá fazendo um bom trabalho? Admite que existem fisioterapeutas que trabalham bem, né? Exatamente. Existem famílias que buscam, Dedicadas. dedicadas, que buscam mais, né? Porque antes ela era só cadeira de rodas, cadeira de rodas, cadeira de rodas. Aí um dia ela chegou lá andando. Aí depois desse dia eles foram lá no computador, né? Agora ela é minha baixa. Entendeu? Então, só que se esse tipo de médico, eu não sei se foi médico, mas se esse tipo de profissional de saúde tivesse um olhar um pouco mais inteligente, faria o que muitos estão fazendo, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar junto, que é o quê? Vem cá, vamos conversar, o que a gente consegue fazer junto? Eu consigo chegar só até aqui. Você consegue vir daqui para cá e depois eu volto? O que acontece? O tratamento do médico é mais efetivo, o tratamento da física é mais efetivo, e toda a qualidade reflete no tratamento do paciente. Eu acho que não é nem ego isso, eu acho que é o juramento que o cara fez na hora de pegar o diploma. E uma boa equipe multidisciplinar só reflete na qualidade do tratamento do paciente. E se um paciente respondeu, vai falar para outro, que vai falar para outro, que vai falar para outro, e a agenda não vai ter horário. Eu tenho uma história de um paciente meu do Rio Grande do Sul, que é mielo também, e ele estava com a cirurgia de ampliação vesical agendada. Mas a mãe quis trazer para uma segunda opinião, aí veio, eu avaliei ele, começamos a FIS, em 40 dias ele repetiu o exame, aí suspenderam, pausaram lá o agendamento da ampliação dele, aí continuou um pouquinho, uns 6 meses, suspenderam por completo, ele não fez a ampliação vesical, e na época do primeiro retorno, a mãe me contando que o médico falou assim, nossa, você vai lá naquela doida? Aí depois ele achou que a doida talvez estivesse seguindo um protocolo legal de atendimento, e depois de um ano a mãe me contou que ele tinha contratado 2 físios para o consultório dele. Tá vendo só? Era só questão de conhecimento. Ele não entrou em contato com a doida para saber o que a doida estava fazendo? A mãe rezou a missa, ele sabe. A mãe super, super antenada no tratamento, ela já rezou a missa para ele, assim. No começo não acreditam muito, mas depois viu que realmente o tratamento multiprofissional pudesse refletir. E, assim, querendo ou não, o responsável no papel pelo tratamento do paciente é o médico. E se o médico tem um olhar de reabilitação, se for o caso e se for possível, gente, não é todos que vão ter uma possibilidade de recuperação, mas se for o caso, se for possível, é muito interessante que haja esse comprometimento multiprofissional com profissionais na mesma equipe ou equipes parceiras e de confiança, e que haja a troca e evolução do paciente. Não basta simplesmente vai lá, encaminha e não há uma troca. A gente precisa trocar, conversar, discutir, adaptar com ali na conduta do outro, até montar um plano de tratamento personalizado, específico para aquele paciente e para aquilo ali, que aquilo ali possa ser replicado. E não simplesmente vai e faz de qualquer jeito. Eu entendo muito também o médico em olhar, talvez, para encaminhar para terapia, seja físio, fono, TO, o que for, desses profissionais que têm o ego, que precisa segurar o paciente, mesmo se ele não é capacitado para aquilo. Eu entendo muito que nós temos culpa. Nós temos culpa no que isso acontece, porque às vezes a gente não quer abrir mão daquele paciente
e a gente acaba segurando ali o paciente pelo fato de que é mais um paciente na agenda, entre outras coisas, não tem um resultado efetivo, então você vai passar credibilidade como? Então, eu não vou tirar a culpa dos terapeutas neste caso também. A gente sabe que tem muito, né, muito terapeuta que falta conhecimento, falta expertise, né? Não é só você atender o paciente. Eu costumo dizer assim que até um termo paraibano, porque a Laís é paraibana. Eu falo assim, um fisioterapeuta que preste faz toda a diferença na vida da criança. Mas Eu não acho é que qualquer qualquer profissional, né? profissional. Mas a fisioterapia, cara, ela tem uma coisa assim. Eu sou muito fã assim, de fisioterapeuta bom. Porque eu sei que tem muito fisioterapeuta que é só fisioterapeuta. Eu me formei, eu vou lá e acho que eu tô pronto para atender a criança dos outros. Inclusive, eu fiquei um tempo aqui em Brasília antes de encontrar, né, a fisioterapeuta que eu levo a Laís hoje, que é a Nayara. Eu fiquei um tempo sem fazer fisioterapia na Laís, né? Porque ela fazia fisioterapia numa clínica. A fisioterapeuta era boa, mas não era uma fisioterapeuta neurofuncional. E eu via que estava faltando alguma coisa. E daí eu levei ela para fora para fazer tratamento e tal. Quando a gente voltou, eu falei: não, ela precisa de um fisioterapeuta neurofuncional bom. E aí eu fiquei treinando com ela em casa, porque eu aprendi muita coisa. Fiquei treinando com ela em casa um tempo bom até eu conseguir encontrar a Nayara e levar ela para Nayara. E hoje eu falo para as pessoas que conversam comigo, eu falo, cara, se você não tem um fisioterapeuta bom para levar teu filho, se especialize você. Faça um curso, aprenda a fazer os exercícios e fica fazendo com ele em casa. Porque é melhor do que você sair, gastar tempo, gasolina, dinheiro e a criança fica só, é como se estivesse brincando. Não é isso que a gente quer. Uma fisioterapia bem feita, ela dá resultado rápido, ela não demora a dar resultado. Uma criança sai do não só deitada para pelo menos o sentada, né? No caso de uma mielo, assim, questão assim de um mês, 2, 3 vezes na semana, ela sai. Porque uma fisioterapia bem feita, o profissional consegue dar muito resultado com a criança. Agora, se for, não é qualquer fisioterapia que vai dar esse resultado. Né? Tem que ser um profissional realmente que tenha. Por exemplo, no teu caso, eu sei que você tem uma expertise muito grande porque você atende muitas crianças com mielo, né? Além de toda a formação que você tem, da capacitação, você também atende muitas crianças, né? Com a mesma condição. E isso traz uma expertise pro profissional e traz resultado, porque você vai aprendendo, né? Cada caso vai te ensinando mais. Exatamente, o raciocínio clínico na evolução da criança com mielo é extremamente importante. É isso que eu falo muito para as minhas alunas. Tem algumas coisas que eu falo demais. Primeiro, a gente precisa construir um raciocínio clínico, porque a técnica é extremamente fácil de aplicar, qualquer um aplica. Mas como que a gente vai ter um raciocínio clínico construído para evoluir essa técnica, evoluir esta fase? Não é toda criança que vai acompanhar na mesma fase, do mesmo jeito, com o mesmo tempo. Então, a gente precisa ir mudando, evoluindo o tratamento. Outra coisa que eu falo muito para elas também é que faça além do que você foi contratado, do que estão esperando de você. Faça além. Se coloca no lugar daquela família, pensa no geral. Ah, eu estou tratando assoalho pélvico, mas a criança está com um padrão respiratório ruim. Eu não vou olhar para a respiração dessa criança. Está com uma função motora ruim. Eu não vou olhar para a função motora. Então, vá além do que estão esperando de você. E é isso que vai diferenciar um bom profissional de um profissional excepcional. É verdade. É verdade isso que você falou. A gente tem muito, Paulo, a gente é tão carente, né? Isso que você falou da técnica. A técnica você ensina a mãe faz. Você não precisa ficar fazendo técnica todo dia. Você ensina a mãe uma família dedicada, ela faz. Eu falo isso porque eu faço, né? Com relação à questão motora, eu faço. Mas o raciocínio clínico, você saber o que você tem que atacar primeiro, onde você tem que ir primeiro, né? A importância. E Exatamente. quando a gente fala da questão urinária da criança com o mielomeningocele, é um dos top, assim, lá de cima de importância, né? Porque a gente tem muitas coisas na mielo, né? Mas uma das coisas mais importantes, que eu acho que fica ali pau a pau com a questão neurológica, né? Cerebral, eu acho que é essa coisa o aparelho urinário e as questões de hidrocefalia, né? Eu acho que elas estão, assim, bem juntas, né? Porque são Em questões... nível de preocupação e evolução de gravidade, né? Antes do ambulatório, antes da gente ter o ambulatório aqui, o que mais matava e levava crianças neurogênicas para transplante era a falência renal. Depois que a gente conseguiu implantar o ambulatório aqui, nunca mais morreu nenhuma criança com mielo por falência renal,
porque a gente está tratando de maneira conservadora. É esse olhar que a população precisa ter, que as famílias precisam ter, que os profissionais precisam ter. E não simplesmente melhorar uma função de uma maneira ou de outra, sem pensar nos riscos que isso pode acontecer, algumas técnicas que podem favorecer infecções urinárias de repetição. Às vezes vai melhorar uma situação, vai piorar a outra, essa outra talvez seja irreversível. Então, a gente precisa primeiro pensar de uma maneira, a possibilidade de estabilizar o sistema urinário alto, preservar os rins ali, de uma maneira conservadora e correta ali, né? A partir disso, a gente evolui terapia ou não, e tirar a fralda, desfraldar uma criança com mielo, não quer dizer simplesmente tirar a fralda, é dar qualidade de vida. Às vezes, essa criança não vai ter uma micção espontânea, mas vai ter uma qualidade de micção por sonda, uma evacuação boa, não vai precisar estar no antibiótico, vai ter uma função. Se tem uma independência, uma autonomia do sistema urinário, é vida normal, vai dar certo, assim. O problema é quando essa criança está o tempo inteiro internada, o tempo inteiro com lesão, acaba com a vida da criança, reflete na vida da família, na vida produtiva da família, no casamento dos pais, é um reflexo social muito grande, absolutamente muito grande. Além das questões financeiras daquela família, porque são tratamentos caros, são investimentos mensais altos na primeira infância daquela criança para o tanto de terapia e o tanto de correções e médicos e especialistas necessários ali. Hoje eu penso assim, né? Claro, qual é a mãe que não gostaria que sua criança tivesse uma condição, né, de vida, de evacuação, uma questão urinária comum? Qual é a mãe que não quer, né? Que a gente gostaria do comum. Mas eu falo assim, cara, fazer cateterismo de horário, né, de rotina, já faz parte da nossa rotina, não é uma coisa que me faz sofrer mais, né? É claro que eu fico pensando assim, futuramente, fralda, e a mãe, ela tem muito isso, né? Você é mãe, você sabe disso, a gente tem uma ânsia, né, de que as coisas aconteçam, que as coisas se normalizem, mas a gente enquanto mãe atípica, a gente também tem que entender que o normal para nós, né, talvez não seja o comum para todo mundo, né? O nosso normal, ele é diferente, né? Que eu digo que nós somos normais, nós não somos comuns, mas somos normais, somos famílias normais. E a gente realmente tem essa ânsia, mas eu sei e eu conheço pessoas que ainda sofrem muito por essa questão de ter que fazer cateterismo, porque eu acho que a gente fica muito pensando assim que, eu queria que minha criança fizesse da mesma forma que eu faço, né? Que a minha criança fizesse xixi igual eu faço. Só que as pessoas são diferentes. E nem sempre as coisas são assim, nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente gostaria, né? E eu acho que é muito importante que a gente entenda isso e passe para a criança que ela faz xixi diferente e tá tudo bem. Eu acho que isso vai deixar a criança segura, né? Para que ela chegue, sei lá na escola e algum coleguinha veja que ela usa fralda e ela possa se posicionar e dizer assim, e daí? Né? Eu uso fralda, porque eu sou diferente, eu faço as coisas diferentes. Ela até perguntou para mim alguma coisa ontem, nós fomos no hospital da criança aqui, tinha uma pessoa andando, é tão interessante, né? Porque a Laís vê uma criança com mielo, que deambula sem apoio, e ela olha e fala assim, nossa, aquela menina anda diferente. O outro que é diferente, né? Porque ela é diferente, né? Hoje ela perguntou assim pra mim, mamãe, por que você não precisa usar andador? Umas perguntas, né, que a gente fica assim, né? Vai responder o quê? Aí eu falei pra ela, filha, porque as pessoas são diferentes. Tem gente que precisa de andador, tem gente que precisa de cadeira de rodas, tem gente que precisa de muletas, tem gente que não anda. Então, e tem gente que anda de andador um pedaço e outro pedaço vai conseguir andar solta. Então, as pessoas são diferentes. Aí ela viu um homem passando e ela falou, aquele homem ali também anda diferente. Eu falei, todas as pessoas são diferentes. A gente fica sem saber o que responder até, né, Paula? Tipo assim, eu acho que tem que ser. Eu acho que a gente tem que ser leve. Você me fez lembrar de uma situação que aconteceu com a minha filha. Recentemente ela falou assim, mãe, a fulaninha usa fralda. Aí eu respondi assim pra ela, e você não pode comer M&M's vermelhos porque você tem alergia a corante. Pá! Pronto. Parou. Passou. E é isso mesmo. E essa
certo, né? A gente precisa entender que as pessoas são diferentes de uma forma muito ampla. E que pode ser pequenas coisas ou grandes coisas, né? E, na verdade, o grande e pequeno é muito relativo também, né? Depende do ponto de vista, do que você tem como parâmetro. Depende do ponto de vista. Exatamente. Você tem como parâmetro. Qual que é o seu parâmetro diferente? É só usar óculos? Porque nunca vi uma pessoa de óculos ou porque nunca convivi com alguém de óculos, né? Eu falo que a Laís, ela vai no andadorzinho e as pessoas ficam olhando. E eu falo pra ela, eu falo, filha, você já percebeu que as pessoas ficam te olhando toda vez que você passa? Aí ela faz que sim. Eu falo, sabe por que as pessoas ficam te olhando tanto? Porque você é muito maravilhosa. Você é linda demais. E daí, quando você passa, todo mundo olha. E ela, às vezes ela anda assim, ó. E tem que ser assim, tem que tentar trazer de um jeito muito leve, assim. Da mesma forma que uma coisa que me incomoda muito, muito como pessoa, é não entender como que o outro passa na vida sem fazer nada de diferente. Talvez usar óculos ou usar sonda é diferente, importante, diferente na cabeça do outro. Veio pra quê, né? Tem gente que passa... Veio passear, gente. Pessoal, tá gostando desse vídeo? Quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma sugestão? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo para outras pessoas que você acha que precisam ouvir isso que você tá ouvindo. E vamos seguir esse papo. Paula, eu vi no teu Instagram um vídeo que eu achei perfeito, que você fala sobre o látex. E eu achei, assim, incrível aquele vídeo, porque, assim, eu conheço muitas pessoas desse meio que eu convivo, principalmente, que não entendem a importância da gente proteger as nossas crianças contra látex. Né? As pessoas que têm espinha bífida, elas têm uma chance aumentada de ter alergia a látex, e tem muita gente desse meio que acha que é bobagem, não precisa, pode colocar balão no aniversário da criança. Eu fiz o aniversário da Laís aqui em casa esses dias, agora foi início de maio, e eu nunca coloquei balão no aniversário da Laís. Ela teve um aniversário que teve balão, mas foi uma festa surpresa que fizeram para ela, quando ela teve 2 anos, né? Que foi lindo e tal, mas eu nunca coloco balão e ela nunca apresentou alergia, ela nunca demonstrou nada assim com relação a látex. E aí eu vi um vídeo teu e você dizia bem assim no vídeo, né? Látex mata. Quer falar sobre Eu até tive que ser um pouco ríspida nesse vídeo, porque eu já estava cansada de fazer vídeo bem boazinha falando sobre o assunto e as pessoas não darem valor. Eu acho que esse vídeo, pelo fato de eu ter sido um pouco mais ríspida ou grosseira, talvez, não sei, chamou tanta atenção que deu resultado, mais de 100 mil visualizações. É extremamente importante entender que toda a população pode desenvolver alergia ao látex, não somente espinha bífida. Qualquer pessoa. Tá. Todo mundo. Qual que é a diferença? Que crianças com espinha bífida têm cerca de 70% de chance de desenvolver alergias severas contra 1% da população em geral. Então, é isso que é tão discrepante. Algumas mães falam, eu nunca vi sinal, não desenvolve nada, mas às vezes não fazem associações importantes. Vou dar um exemplo. Às vezes a criança está com coriza o tempo inteiro, mora numa cidade tão úmida, por exemplo, aqui em Curitiba. Qualquer um fica com coriza o tempo inteiro. A cidade é úmida e fria o ano inteiro. Ou então uma criança que se coça bastante a cabeça, acha que é o sabonete, ou que fica espirrando, ou que às vezes desenvolve asma, crise asmáticas frequentemente. A hora que vai analisar, existe o contato com o látex ou com a síndrome fruta-látex, que a gente vai falar um pouquinho também, e pode ser isso que desenvolve esses sinais mais tranquilos ou, às vezes, não diagnosticados da alergia ao látex. Só que é extremamente importante falar que qualquer criança com ou sem características da alergia ao látex com espinha bífida pode desenvolver repentinamente a alergia severa ao látex. O que isso quer dizer? Pode fazer broncoespasmo pode não dar tempo de chegar no hospital ou um socorro e a criança morrer ou ter alguma lesão cerebral por conta da falta de oxigenação. São raríssimos os casos? São, porém, são extremamente frequentes nessa população. A grande maioria tem
uma alergia mediana ali, ou algum sinal importante, como uma mão muito vermelha, cheia de bolinhas, ou eu vejo bastante pacientes com os olhos bem inchados. O broncoespasmo severo é mais raro, ainda bem, né? Porque senão seria um alto índice de morte nessas crianças. E algumas frutas, como frutas de pequenas sementes, kiwi, morango, a banana, pode também, o corpinho da criança pode entender que é a proteína do látex e interpretar como e desenvolver algumas reações alérgicas nesse sentido. Lembrando que essas reações podem ser extremamente graves. Uhum. Eu tenho uma criança que ele tinha... eu tenho um de 13 anos, que a mãe só se tocou que é a alergia severa dele, e o olho dele fica desse tamanho, que é a alergia ao látex depois desse meu vídeo, e ele é meu, então é uma das coisas que eu falo já na primeira consulta. E eu tenho uma outra criança que tinha muita crise asmática, muita coriza, muita coceira no nariz, e não sabiam mais o que fazer. Aí eu peguei e fui puxar todo o histórico daquela criança, e a criança dormia num colchão 100% látex. Na troca do colchão, a criança não teve mais desenvolvimento dessas crises de alergia. Olha, trocou, assim, eu falei, os pais trocaram na mesma semana e a criança melhorou das questões alérgicas. Que coisa. Não, melhorou, é muito grave isso. Eu tenho uma amiga aqui que é minha companheira de caminhada da Mielo, mãe de uma criança com Mielo, mãe da Maitê. Inclusive, a gente vai fazer um episódio todo tipo de mãe com ela, porque eu quero que ela conte a experiência dela. Porque a Maitê nunca tinha apresentado nada, um belo dia, pá! A Maitê foi entubada, foi pro hospital, foi entubada. E ela ficou lá no hospital mais de semana e ninguém sabendo o que era. Eles chamaram um neuro bem experiente no hospital. E aí o neuro que foi que falou, manda tirar tudo. Ela mandou tirar tudo, a menina começou a melhorar. E assim, a gente... Esse vídeo... Eu fiz esse vídeo por conta de uma história que chegou de uma criança que nasceu com mielo, que estava na UTI, estava evoluindo bem, a enfermeira fez uma chupeta de luva de látex e a criança descompensou muito. Então, foi por conta disso que eu fiz o vídeo brava, eu estava brava naquele vídeo. Para realmente ver se, assim, gente, se toca, é uma coisa que é falada. Eu lembro, a minha faculdade nessas questões neurogênicas, pélvicas, assim, foi muito fraca, mas foi muito boa nas questões pediátricas, gerais, até porque a gente não tem pélvica na faculdade. No geral, minha faculdade foi muito boa, a pediatria foi maravilhosa. E eu me lembro da Cláudia Maturana, que foi minha professora de pediatria na faculdade, eu me lembro no dia que ela falou sobre mielomeningocele, a primeira coisa que ela falou foi da alergia ao látex. Então, gente, eu sou velha, eu já tenho 15 anos de formado, então tira mais uns anos, 3, 4 aí de quando ela falou isso. Então, no mínimo, há 20 anos já se fala muito sobre alergia ao látex, e até hoje as pessoas não fazem isso. A Abrace tem uma frente muito forte em tentar levar informações para os hospitais, e alguns hospitais estão realmente conseguindo instituir a obrigatoriedade da exclusão do látex nas UTIs, principalmente dos pacientes com espinha bífida ali. Da mesma forma que vem o cartaz alérgico, tananã, tem alguns hospitais que estão fortemente trabalhando para alérgicos ao látex. Só que nós, como profissionais de saúde, nós temos obrigatoriedade em não ter látex dentro do consultório. Existem tantas luvas, tanto material sem látex, que se for fazer as contas, no preço é o mesmo valor, então por que não substitui de uma vez? Na verdade, a luva nitrílica ali, se for analisar, ou é o mesmo preço ou até mais barata do que a luva de látex. Uma outra informação bem importante, que o Ministério da Educação, como matéria básica, eles passam materiais e atividades básicas a serem cumpridas ao longo do ano, e uma das atividades básicas são atividades com balão. E eu recebi um convite há 2 anos atrás em ir na Secretaria de Educação na região metropolitana aqui, informar aos professores e aos diretores das escolas
o quanto isso é perigoso e o quanto isso poderia ser modificado, porque existe a possibilidade de você substituir aquele material. Por quê? Porque uma criança teve uma alergia severa no momento que a professora estourou o balão dentro da sala e essa criança foi para o hospital, foi com um broncoespasmo muito importante e a partir disso a Secretaria de Educação começou a informar todos os professores. Então, nessa cidade, o que acontece? A atividade com o balão ou ela é excluída ou substituída ou realizada no dia que a criança não tá presente na sala. Porque coloca balão látex free. A gente tem balão látex free, né? Até mas o Ministério da Educação manda padrão, né? Pois é. Você sabe que tem dois pontos que eu me lembrei aqui de comentar. Na escola que a Laís está hoje, a Laís ela faz uma estimulação precoce. Então, é um centro de ensino especial em estimulação precoce. E agora, no final do ano, ela é formanda, porque daí eles terminam, né, até 4 anos, ela termina e ela vai para uma escola regular. E aí eles fazem uma festa de formatura, tem decoração, tararara. E uma das coisas que eu falei para a coordenadora é, não pode ter balão, ou látex free. Aí quando, esses dias atrás, ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou, como é que é o nome do balão que você falou que pode ter? Aí eu mandei para ela, porque assim, acho que ela estava contratando os serviços, né? Então, já que você vai contratar um serviço, contrata o serviço que todas as crianças vão poder participar, né? Porque o que aconteceu no ano passado, que tinha uma criança com mielo já na escola formanda, eles mandaram colocar os balões lá no alto. Mas mesmo assim, uma criança que tem alergia, mesmo que o balão esteja lá no alto, ela vai ter, né? E outra situação é que a gente recebe o material de cateterismo para fazer tirar o xixi, né, da Laís. E nesse material de cateterismo vem luvas de látex. E aí eu sempre falo, não, eu não quero. Eu falo, mas essa luva não pode ser nitrílica? Ah, não, mas não vem, só vem luva de látex. Aí outro dia a enfermeira falou para mim, a farmacêutica, ela falou para mim, você tem que ir no Ministério Público justificar e pedir que eles mandem luva nitrílica para você. Assim, eu nem uso, né? Porque a gente faz cateterismo limpo em casa, tal, acaba que eu nem uso. Mas assim, cara, se a criança tem mielo, vem um material para a criança, né? Não é meio óbvio que viesse o material látex free? Óbvio. Mas se vocês me permitem a falar tudo que eu quero falar, eu acho que falta um pouquinho também da população, da comunidade que ali está representada, ou seja, os pais dessas crianças, de uma força maior em números. Quantos associados a Abrace tem? 3.000 famílias. Se nós estivéssemos em números, todo mundo falando a mesma língua, você acha que um abaixo-assinado para o Ministério Público, para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, com uma população tão grande, a Abrace é a associação de espinha bífida a maior do mundo, é a maior do mundo. Você acha que se todos estivessem falando a mesma língua, a gente não conseguiria respostas muito mais rápidas e efetivas? Mas falta vontade. Não, tem muita família que não dá bola. Eu conheço muitas mães que falam, mas eu conheço mães que entram em contato comigo para perguntar, mas você acha mesmo que é necessário? Ela nunca apresentou nada. Eu vou fazer o aniversário, eu já contratei tudo. Eu falo, olha, é difícil eu falar para você o que você tem que fazer, mas a minha opinião com relação à minha filha, ela nunca apresentou nada e eu não uso. Eu não coloco balões. Eu não deixo ela brincar. Ela sabe, inclusive é tão interessante, teve um dia que ela viu um balão na fisioterapia, tinha um balão. E aí ela falou assim, eu não posso brincar com aquele balão. Ela falou pra físio. Aí a físio falou, é mesmo? Por quê? Ela falou, porque tem látex. Ai, bonitinho. Eu não sei se você chegou a acompanhar os comentários desse vídeo, mas um dos primeiros comentários foi uma mãe falando exatamente, a frase era assim: você, mais do que ninguém, deveria se reportar na rede social de uma maneira mais correta e informar que não são todos. E depois ela começou com comentários bem abusivos ali. Eu estava ali como profissional passando uma informação pro filho dela, inclusive, e eu estava recebendo crítica das próprias mães. Não, se ela não tá afim de saber, para de seguir. Ninguém é obrigado a ficar seguindo o Instagram X ou Y. Você segue porque você quer, correto? Exatamente, até porque o post foi do meu Instagram. Isso, seu Instagram. Você não estava falando mal de ninguém, você não estava ofendendo ninguém, você estava apenas fazendo um alerta que você disse até, inclusive, pro filho da pessoa, né? Mas é isso, né? Se toda a comunidade estivesse caminhando juntos, eu acredito que os direitos para esses filhos
seriam Talvez a diferentes. adolescência deles fosse, seria super diferente. E a Por gente, isso até que eu, como profissional, você como mãe e como lutadoras pela causa ali, porque eu sei que eu, como profissional, eu tenho muito de parte técnica a agregar. Você, sim, com vivência familiar, com ninguém pode ser o melhor profissional do mundo, vai saber mais do que uma mãe que convive com aquilo ali. sim. Imagina se esses 3.000 associados juntos se unissem realmente para discutir que seja uma causa e levar essa causa adiante, que seja do látex, simples, que fosse um Uhum. abaixo-assinado do látex, eu acredito que as coisas funcionariam muito mais fácil. É que muita gente não dá importância. Se o meu filho nunca apresentou nada, não dói em mim. É mais ou menos assim que funciona, sabe? Eu acompanho muitas famílias também, eu vejo muitas situações de crianças com mielo, né? Que do nada a criança começa a ter algum sintoma de alguma coisa que é grave e que minha filha nunca teve, mas eu fico preocupada, sabe? E eu me coloco na situação daquela mãe, Sim. porque minha filha, graças a Deus, está estável, né? Tudo certinho, mas pode acontecer de uma hora para outra. A gente sabe que pode acontecer de uma hora para outra. Uma válvula, uma bexiga, um látex, né? A gente sabe que pode acontecer. E a gente se coloca, eu me coloco na situação dessas outras famílias, mas tem muita gente que não tá nem aí. Se não doeu em mim, se não me atingiu, tá, deixa passar. Tem muita gente que é egoísta, Até né? porque essas situações perigosas, altamente perigosas, geralmente elas desenvolvem de maneira silenciosa. A falência renal, cicatrizes renais importantes, geralmente estão associadas a infecções urinárias silenciosas. A alergia severa ao látex geralmente está associada a pacientes que ou nunca perceberam ou nunca tiveram sinais importantes. Por quê? Se a sua filha fica um pouquinho vermelha, você vai deixar ela chegar perto daquilo que fica um pouquinho vermelha? Então, a gente precisa pensar que o filho da criança com espinha bífida, ela tem uma predisposição muito maior a essas situações, infecções urinárias, lesões renais, alergia ao látex, frutalátex, hidrocefalia, entre outras coisas, medula presa muito maior do que o resto da população, sendo patológico ou não. Mas esse cuidado, né? São as informações gerais que devem chegar, que devem ser absorvidas, que devem ser entendidas, e que se não está servindo para você naquele momento, talvez sirva para uma mãe que você vai conversar, porque quando a gente está muito próximo de uma comunidade, a gente atrai muito aquele assunto. Sim, sim. Então, ter a informação correta para divulgar de maneira correta para evitar grandes transtornos. Esse foi um dos intuitos desse podcast, né? A gente queria falar sobre questões envolvendo a maternidade atípica, né? Dar voz para essas coisas, trazer profissionais que pudessem agregar de alguma forma. Muitas pessoas vão assistir esse podcast e vão passar despercebido. Mas talvez aquele ouvir despercebido, em algum momento da vida, dê um clique para alguma coisa que está acontecendo, né? E essa pessoa possa ter a oportunidade de mudar alguma coisa por conta de ter escutado a gente falando, né, sobre a importância. Fulano, porque o conselho, né, o pessoal diz, né, que se conselho fosse bom, se dava, se vendia, né? Então a gente não está aqui para dar conselho, a gente está aqui para falar das nossas experiências, do que a gente vive, de coisas que a gente considera pertinente e que a pessoa pode ou não querer assistir, como o Instagram, ela pode ou não querer seguir, né? Como você disse, o Instagram é seu, o seu Instagram é seu, o meu Instagram é meu, eu coloco no meu Instagram o que eu quero, você coloca no seu Instagram o que você quer, e quem tá seguindo segue porque quer. E a partir do momento que achar que não serve mais para mim, eu não tô gostando, eu não concordo, para de seguir, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, a vida, vamos para frente. Sem mágoa, E sem venham ódio. mais profissionais, exatamente, e que venham mais profissionais trazer mais informações. Porque se chegaram a 100.000 visualizações, acho que não tem um mês que eu postei, é Cara porque interessante, né? pelo menos metade disso achou interessante. Com certeza. Ou entendeu como uma informação que poderia ser útil em algum momento. Em algum momento. Não, eu achei muito fantástico. Quando eu vi aquele vídeo, até eu comentei, você respondeu, né? Falei, cara, eu vou compartilhar agora, porque isso aqui as pessoas têm que. E às vezes eu até falho, porque eu compartilho e eu quero compartilhar de novo.
Só que a gente, nessa correria louca, né, tem informações que a gente tem que ficar compartilhando toda hora, pra ver se entra na cabeça das pessoas. Pra ver se as pessoas se tocam, né, se ligam. Cara, não aconteceu com você, amém, mas pode acontecer, então fica ligado, Pode. né? Pode acontecer. Aí você se coloca no lugar de uma mãe que passou por uma cirurgia intrauterina, que passou pela UTI pré-natal, que passou por uma válvula, que passou pela cirurgia do pezinho, que passou e passou e passou, e por conta de um bendito de um balão, perdeu a criança. Uma besteira. E por que as pessoas também... Cara, isso é falta de informação mesmo. Paulo, eu vou começar a compartilhar mais aquele vídeo seu, sabe? Porque as pessoas adoram dar balão pra criança, né? Exatamente. Ou é balão ou é pirulito. Balão que é látex, que as nossas crianças não podem, ou pirulito que não serve pra nada, açúcar inútil. Ou então, qualquer outra coisa que a criança queira ali, né? Mas eu acho que a criança realmente precisa ter uma atenção, as famílias precisam realmente ter uma atenção e o profissional muita atenção no material que está utilizando ali. Uhum, com certeza. Eu cheguei na dentista esses dias com a Laís e ela estava lá, prontinha, com a luva nitrílica dela. Aí eu olhei pra luva e falei, essa luva? Ela falou, não, fui lá buscar especialmente para atender ela. Olha só. Cara, um profissional desse já ganha o coração da mãe, você não acha? Ganha Com o coração. certeza. Nem chegou, a luva já tava lá esperando. Ela falou, não, eu consegui essa luva. Ela falou assim, consegui essa luva para atender especialmente ela. Porque eles não recebem luva nitrílica, né? Eles recebem látex. Sim. Então, ela sabendo que ela ia, ela já foi buscar a luva. Já ganhou. Ela já ganha, ela já tem meu coração, mas aí ganha mais ainda, né? Ô, Paula. É um olhar pequenininho que faz muita diferença, né? Diferença. Outro dia eu tava conversando, gravando esse podcast com a Thalita, a mãe da Vicky. E daí ela falou uma coisa que foi muito engraçada, a gente morreu de rir. Que ela falou assim, que o diretor da escola queria saber como que a filha dela fazia cocô. E ela falou, cara, o cara tava interessado em como que minha filha faz cocô. Apaixonei nele, ele ganhou meu coração. É que a filha dela é uma criança atípica, teve toda a questão de introdução na escola e tal, e aí eles queriam saber tudo. E aí a primeira pergunta que ele fez, não, eu preciso saber tudo, inclusive assim, como que é que ela faz cocô? Aí ela brincou, né? Ela falou assim, ele ganhou meu coração, porque ele queria saber como é que era o cocô da minha filha. É um detalhe, mas é um detalhe que é muito importante para crianças que têm uma condição diferente das demais, né? Exatamente. O básico de um talvez seja a dificuldade do outro. É isso mesmo. Eu queria saber um pouquinho de você. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as suas crianças, sobre você, mãe, sobre as suas crianças. Como é que elas são? Como é que é a sua rotina? Você consegue cuidar? Porque assim, você cuida de muitas crianças, mas você consegue passar muito tempo com as suas? Como é que é aí? Como é que é essa situação? Porque assim, deve existir um questionamento, principalmente da tua filha, né, que tem 7, não é isso? Que você tava com fulaninho e fulaninha, que são seus pacientes. E eles? Eles entendem muito, até porque eles sabem que a prioridade são eles. Todo o resto é adaptado da minha rotina depois deles. Então, ano passado eu levava para a escola, porque ela estudava no período integral, então eu saía, levava, voltava, buscava. Esse ano, meu marido que leva e eu que busco. Mas tudo, como eu já tenho o cronograma anual da escola, geralmente um ano antes, então eu já organizo toda a minha agenda de aula, eu já organizo toda a minha agenda de palestra, de viagem. Ai, mas você viaja muito para dar aula, igual esse ano eu viajei para dar palestra 7 vezes no primeiro semestre, até o 5º mês do ano eu viajei 7 vezes. Bota as crianças na mala e vamos junto. Eles são ótimos alunos, então eu sempre tento organizar. Tem que ir fazer uma assistência numa clínica em Santa Catarina. Então, vamos aproveitar, a gente leva eles e passa no Beto Carreiro. Então, eu sempre tento adaptar muito a minha rotina para que eles criem memórias comigo, porque eles são a minha prioridade, com certeza. Os meus alunos são alunos particulares e individuais, então eles sabem que as agendas precisam bater, mas eu sempre, me dá aula de sábado? Preferencialmente não, porque o sábado é dos meus filhos. Se eu tenho que ter rotina de clínica, administrativa, manutenção de clínica,
eles vão comigo, eles sabem como que funciona a rotina, eles aproveitam, então, assim, eles vivem junto à minha vida, da mesma forma que eu vivo a vida deles, mas eu vejo, eu busco e tô com eles todos os dias eu coloco eles para dormir, todos os dias eu janto com eles, pode ser que eu tenha que jantar e dar aula, mas eu tô ali. Pelo menos a gente vai se adaptando. Desdobrando. Uma frase, se desdobrando, exatamente. Uma frase que eu escuto muito é: eu não sei como que você dá conta, eu não dou. Eu só tenho prioridades. Então, tem hora que a clínica tem que esperar um pouquinho, tem hora que são os alunos que precisam esperar um pouquinho. Ai, mas a minha matéria está atrasada porque eu tive que desmarcar. Então, e como você teve que desmarcar, eu não posso deixar de ir na festa junina do meu filho, não posso deixar de ir na apresentação de Dia das Mães da minha filha. E assim, os meus alunos, eles já recebem, eu já rezo a missa antes de contratar o meu serviço. Da mesma forma que os meus pacientes, é muito, muito, muito difícil desmarcar paciente. Muito difícil. Assim, no ano, 1 dia, 2 no máximo, que eu tenho que remanejar alguma coisa. Geralmente por conta dos meus filhos. Semana passada eles ficaram doentes, eu desmarquei a agenda da semana inteirinha para conseguir cuidar deles. Aí o que eu faço? Eu remanejo esses pacientes para outros dias. Então, o que eu fiz semana passada? Remanejei os pacientes possíveis da cidade, os que eram de fora eu atendi. Então, vai se adaptando. A gente vai construindo memória juntos, se adaptando, viajando com a mamãe que foi dar aula. Eles têm uma história que, há 1 ano atrás, eu tive que ir para Florianópolis dar uma aula e eles acharam o máximo, porque enquanto eu estava no lugar, era bem perto das dunas da Joaquina, dando aula, eles estavam descendo as dunas da Joaquina, assim. Então, eles foram pro meeting cheio de areia. Então, eles aproveitam bastante, eles vão se adaptando, eu vou me adaptando à rotina deles e eles a mim. Não, e é isso mesmo. E é aquilo que você falou no início, né? A maternidade, ela transforma a gente, né? A gente enxerga o mundo de uma forma diferente, né? De ver as pessoas de forma diferente. A gente acha que nos tornamos pessoas muito mais empáticas, né? Acolhedoras. Acho que quando a gente já a gente aumenta isso, né? Potencializa. A gente faz dar conta, a gente tira energia da onde não tem, a gente dá conta. Eu só acho que a infância da criança tá ali, são 12 anos e depois você não vai ter mais criança. Então, estar fora, viajando frequentemente, igual esse ano eu fui para a Argentina, eles não foram. Foi 1 semana, foram 6 dias que eu estive na Argentina. Todas as outras viagens eles foram. Então, eu negociei que eu estaria fora na Argentina, em compensação, na outra, daí 15 dias, eu ia trabalhar um monte para que a gente pudesse tirar uns dias para eu passear com eles, viajar com eles. Então, ó, por exemplo, o Dudu, ele não estava muito bonzinho hoje para ir para a escola. Então, ele ficou, eu trouxe ele junto. Então, ele tá por aqui, assim. Tá. Então eu vou adaptando. Eu falei, ó, depois a gente sai comer uma coisinha, tomar um suquinho, vamos vir trabalhar e depois eu saio com você para te dar um suquinho, alguma coisa assim. Tudo vira festa, né? Eles se adaptam muito fácil, assim. E por quê? Desde a barriga, né? O Dudu, eu tava atendendo, a bolsa estourou à noite. Nossa. Quase que estoura no consultório. Então, eu tento levar de uma maneira bem leve, sem me cobrar muito. Paula, eu queria que você falasse um pouquinho do teu início, assim, como que foi que você resolveu fazer? Você falou assim que você sempre gostou da questão de crianças, né? Da parte de pediatria. Como foi esse início, assim, escolher fisioterapia? Você começou, com quantos anos você iniciou a sua faculdade? Como é que foi isso? Eu sou do interior do Paraná e terminei a escola e já fui fazer faculdade. Aí eu sabia que eu queria criança, não sabia, e a área da saúde eu não sabia exatamente o quê. Então eu fiz nutrição, biologia. No 3º ano eu não tentei para medicina, eu tentei no 2º. Fiquei lá na beirinha, não passei no 2º, mas quase passei. Fisioterapia, tentei várias coisas, psicologia, e eu consegui uma nota muito boa no Enem. Então, eu passei em primeiro lugar dos bolsistas, então eu consegui uma bolsa. A minha primeira opção era fisioterapia, que eu podia escolher 5 opções, e a minha primeira era fisioterapia. E aí eu falei,
tá bom, passei em primeiro, vai na físio mesmo. Tipo, foi desse jeito. Eu sabia que eu ia pra físio para tratar criança, mas eu não sabia que eu ia pra físio porque eu queria ir pra físio. Eu queria tratar criança e não interessa como. E daí, desde o meu primeiro semestre, isso eu tinha 16 anos, desde o meu primeiro semestre de faculdade, eu já tinha um interesse muito grande pela pediatria, então eu entrei no estágio voluntário da APAE da minha cidade, então eu fazia estágio toda sexta-feira, eu era estagiário literalmente, era o que limpava a fralda, era o que dava banho, que limpava, era o que tinha, vinha, era aquilo. E eu tinha uma físio lá que ela tinha bastante paciência comigo, que é a Carize. Então ela, é assim que faz, é assim que faz. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, 6 meses de faculdade. E ela tinha bastante paciência, então ela me puxava, deixa estagiária comigo. Então eu ficava com ela o tempo inteiro. Então, quando veio o módulo de pediatria, uns 2 anos, mais ou menos, de faculdade, quando começou, eu estava com o pé nas costas, porque eu já sabia tudo. A minha nota mais baixa de pediatria foi 94. No resto eu passava na tampa ali, mas na pediatria foi muito fácil para mim. Eu não tinha, eu gostava, era um negócio que fluía. Aí, como eu era uma aluna boa na PED, a Cláudia, que era professora de PED, ela me chamou para fazer monitoria dos cursos dela, então eu ia com ela me carregava para tudo que é lugar, tudo que aparecia de pediatria eu fazia, assim. Então, quando veio para o estágio, ninguém queria para pediatria, então tudo que sobrava de horário, pediatria. Pegava. E no meu último ano de faculdade aconteceu uma Copa do Mundo, e só que eu estava assim muito pressionado, o que eu vou fazer agora? E daí todo mundo queria assistir a Copa do Mundo. E eu falei, então tá, então eu fico no ambulatório de pediatria. Então eu não assisti a Copa do Mundo e fiquei lá no ambulatório de pediatria e fiz. Aí um professor viu um negócio de pediatria, viu outro, e neste meio de Copa do Mundo, eu fiquei sabendo que ia ter a residência, estava aberta a inscrição para a prova de residência de pediatria do Pequeno Príncipe. Foi quando eu fiz a prova de residência e aí eu passei e me mudei para Curitiba e estou aqui até hoje. Nossa, Paula, eu quero fazer mais uma pergunta para você, que eu acho que engloba tudo isso, assim, um pouco de tudo que a gente conversou e vai te fazer pensar um pouquinho. Você falou para mim que você começou a tua faculdade, você começou a fazer vestibular e tal, você tinha 16 anos, não é isso? Bem nova. Eu sou um ano adiantada, e é aquele negócio, menina do interior, ou você vai fazer alguma coisa. Como que é o nome da tua cidade? Rolândia. Rolândia. Fica perto de Londrina. Ah, tá. Eu acho que já passei em alguma situação aí das longas estradas da vida, acho que eu já passei por aí, por esse trevo, né, de Rolândia. Não na cidade em si, mas... Para quem vem de cima, lá, São Paulo, Rio, lá para cima, passa por Rolândia, porque Rolândia é norte do Paraná até chegar em Curitiba. Ah, então foi isso. Deve ter sido isso. Acho que deve ter sido a primeira vez que a gente foi para Santa Catarina para fazer tratamento da Laís. A gente desceu de carro e a gente desce mesmo, São Paulo e até passa por Curitiba, né, pela rodovia ali, Joinville, aquela rodovia, né? Até chegar em Florianópolis. Passa por lá. E o que a Paula de hoje, doutora Paula Gripe, professora, o que ela diria para a aluna Paula, que estava prestando vestibular lá com 16 anos, fazendo várias coisas, né? Não sabia exatamente o que queria, mas fazendo várias coisas. A professora Paula de hoje, a fisioterapeuta renomada, diria o que para essa aluna Paula, lá com seus 16 anos de idade? Então, eu sempre fui muito no 220, assim, eu sempre quis as coisas para ontem, e eu acredito que se não fosse no 220, eu hoje com 35 não teria um mestrado, várias pós, curso internacional, professora, 4 clínicas e um mundaréu, alguns milhares de pacientes. Calma, mas não tanto, não se acomode. E eu falo para os meus alunos o que eu gostaria de ter ouvido, que é faça mais do que esperem de você. Faça mais do que esperem de você. E quando a gente defende o mestrado, nós fazemos uma promessa à sociedade que o nosso conhecimento, aquele mestrado, no meu caso, foi federal,
ele deve reverter de alguma forma para a sociedade. Eu acho que isso deveria ser muito antes do mestrado. Se todos os alunos ou a aluna lá, que também já fazia trabalho social na época, tivessem a ideia o quanto o trabalho social dedicado para uma causa específica faz diferença na nossa vida como pessoa, na nossa vida como profissional e na vida dos outros, talvez isso deveria estar ali no top 3 do que fazer na vida, sabe? Isso talvez eu falaria para outros alunos também, porque eu vejo muitas das pessoas que se formaram comigo que desistiram da carreira ou que estão lá num serviço público ganhando um salário mínimo, sem perspectiva de melhorar, sem querer melhorar, sem fazer nada para melhorar. Foram pouquíssimas, talvez 20% da minha sala de faculdade que tenha se destacado, esteja sobrevivendo mesmo com físio. Que sejamos bem sinceros, é difícil, é muito difícil de sobreviver com fisioterapia. Sobreviver é uma coisa, né? Viver bem com fisioterapia é outra. Eu me lembro que quando eu comecei a pediatria, eu praticamente fiquei um ano inteiro com um paciente até conseguir começar a fazer um nome. Eu gastava mais de ônibus para chegar no atendimento daquele paciente do que eu ganhava daquele paciente. Então, só que assim, tinha que começar de alguma forma. Então, calma e não desista. Entrega sempre mais do que você pode entregar. Se dedique ao máximo. Seja honesto acima de tudo. Não passe acima de ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Trate todos da mesma forma. Acho que seria isso. Essa frase, entregue mais do que esperam de você, é ótima. E a ação é melhor ainda, né? As pessoas que realmente Exatamente. dedicam, as pessoas que realmente fazem, né? E trabalhar... Eu sei que foi essa frase que me fez ser quem eu sou hoje, porque me dediquei muito na minha residência, metade desistiu, eu estava lá ferrada, mas estava lá. Quando comecei numa clínica, todos os meses que eu fiquei no meu primeiro trabalho aqui em Curitiba, numa clínica, todos os meses ganhei como profissional de destaque, por quê? Eu estava entregando muito mais do que eu estava recebendo financeiramente por isso. Mas eu sabia que se eu saísse um pouquinho da curva, algum momento essa curva ia funcionar para mim, alguém ia me notar. E foi o que aconteceu. A minha primeira oportunidade realmente, uma oportunidade real, que foi desenvolver um ambulatório de pélvica dentro do Hospital Pequeno Príncipe, foi porque a melhor médica, a chefe de lá, me notou. Porque ela via que eu estava fazendo fora da curva ali dos outros alunos. Que você tinha potencial, né? Que você tinha muito potencial e ela viu isso. E é isso mesmo. Os bons profissionais, eles se destacam desde cedo, assim, pela faculdade, pelos estágios, né? A gente percebe quem é bom logo nos estágios. Só que nem todos os que foram muito bons conseguiram se destacar hoje. Porque chega num momento que a pessoa é tão boa e ela tem certeza de que ela não faz mais do que esperam que ela faça. Entendi. E o fato de talvez eu ter dúvidas se acomoda. E assim, às vezes eu sabia que eu não sabia aquilo ali, eu vou buscar para conseguir trazer a resposta no outro dia. Se eu tivesse acomodada, sabendo que o meu salário certinho ia cair, eu fui para minha casa, meu paciente estava lá e ele não ia para minha casa comigo. Então, eu acho que foi realmente isso que fez, e é isso que eu espero muito dos meus colaboradores. O colaborador que vai ser responsável de uma unidade ou que tem alguma coisa de destaque dentro da clínica é aquele que me entrega muito mais do que eu estou esperando. Além da honestidade acima de tudo, muito mais do que eu estou esperando, assim. E entrega por paixão mesmo, não porque espera ter alguma coisa em troca. O em troca é só consequência. Sim. Olha, a Paula, ela é mãe, é estudante ainda, é professora, é influenciadora, né? Influenciadora nas redes, na empresa, no lar, é uma profissional de excelência. O que mais? Esposa, uma das diretoras da Abrace, Paula, ser humano, né? O que mais? Eu não sei, me fala aí, o que mais? Quais são os seus outros atributos? Filha. Eu quero saber de você qual é o seu papel mais desafiador. Eu acho que é realmente conciliar, trazendo memórias para os meus filhos, memórias
saudáveis para os meus filhos e memórias que eles, nossa, mamãe trabalhava pra caramba, mas eu tava lá na palestra descendo na duna, eu tava lá fazendo isso, eu tava lá na clínica brincando enquanto ela tava fazendo um podcast, e conseguir fazer com que uma equipe de aproximadamente 30 profissionais consiga se manter todo mundo no mesmo nível técnico e no mesmo nível de colaboração, de querer estar aqui, porque a gente não tem rotatividade de profissional. Eu acho que tratar os meus filhos como meus filhos e os meus profissionais como meus filhos. Talvez acho que seja a parte mais difícil, de trazer boas lembranças falando dos dois, trazer recompensa falando dos dois, sem limitar a personalidade de cada um, falando dos dois lados também. É o equilíbrio, né? O equilíbrio realmente é muito difícil de ser encontrado. Mas você está tendo sucesso. Deus está orgulhoso de você. Obrigada. E eu quero te agradecer por ter participado com a gente desse quadro, né? Mais um podcast, Todo Tipo de Mãe. Para mim é uma honra, é um prazer. Eu gostei muito do nosso papo. Espero que você tenha gostado também. Queria que Adorei. Que bom. E a gente pode conversar outras vezes. Eu acho que tem muita informação de qualidade, muita informação relevante nesse papo nosso, que com certeza vai abrir a mente, né? E vai alertar muitas pessoas aí, é isso que a gente espera. Fica à vontade se você quiser colocar mais alguma coisa que você acha que faltou. Eu queria agradecer a oportunidade por poder falar um pouquinho do que eu sei. Eu só sei isso, eu não sei muito mais do que isso, eu só sei falar de criança. Poder trazer um pouquinho da minha visão, poder trazer um pouquinho da minha opinião, porque é muito difícil quando a gente vai dar aula, a gente precisa passar muita coisa técnica, embasamento científico, a gente não pode dar nossa opinião pessoal. E aqui, de uma maneira descontraída, eu consigo dar um pouquinho mais do que realmente é a Paula, e não a Paula professora ou a Paula profissional, de quem realmente é, o que a Paula pensa. E queria agradecer. Foi ótima a nossa tarde. Nossa, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Você é uma pessoa que eu admiro muito, um profissional que eu admiro muito. Uma hora a gente vai se conhecer pessoalmente. Desculpa aqui os contratempos técnicos, acabou que a gente teve um Imagina! contratempo aqui. E eu tive que mudar um pouquinho aqui o cenário até, porque, né, por questões Quem técnicas mesmo. trabalha com criança sabe muito bem se adaptar a contratempos. Isso você E é pode ter isso. certeza. Não, é verdade. E sabe que esse canal, eu tenho que agradecer muito quem tá comigo, que é o Arthur e a Manu, porque foi uma coisa que surgiu de repente, mas era uma coisa assim que eu, na verdade, não pensava em fazer, mas o Arthur tinha vontade de fazer, né? E acabou que numa conversa a gente, vamos fazer? E eu só tenho, né? Só entrei nisso por conta deles, porque sozinha eu não conseguiria entrar, né? Que não é só isso, não é só vir aqui conversar com as pessoas, né? Eu gosto muito de conversar. E aí eles já ficam mais nos bastidores. Então, assim, a gente vai juntando o que cada um tem de bom, né? E vai formando alguma coisa melhor ainda. E quando você fala assim, eu só sei falar disso, é maravilhoso. Que bom que você só sabe falar disso. Que bom que você tem esse conhecimento, né? E nós precisamos realmente de pessoas assim focadas e que tem um direcionamento, né, de alguma coisa para poder contribuir com um todo, né? Esse pouco que para você é pouco, mas para mim é muito, faz a diferença na vida de muita gente. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo hoje, né, por ter participado desse quadro, desse podcast, e quero te agradecer por todo o trabalho que você faz pela nossa comunidade de pessoas com espinha bífida também. Você nos orgulha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo reconhecimento, pelo convite. Me convide mais vezes, que eu acho que a gente ficaria uma semana toda tarde gravando facilmente aqui. Tem muito Foi um assunto, prazer. né? A gente sempre tem muito Tem. assunto, né? Se a gente começa a falar, vai puxando, vai puxando, a gente tem que direcionar um pouquinho, porque senão fica muito longo e a gente acaba também se perdendo um pouco nas ideias, né? Mas com certeza teremos muitas coisas para conversar e vamos nos encontrar em outras oportunidades. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigada. Tá gostando desse podcast? Acha que esse quadro é importante? Você percebeu aqui que tem alguma coisa de alguém que de repente você conhece que poderia gostar disso? Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com essas pessoas que você acha que poderia gostar, se inscreve nesse canal e vamos assim ajudar as pessoas a espalhar conhecimento, informação de qualidade,
conhecer pessoas de qualidade, né? Porque é isso que a gente quer trazer aqui também. Todo tipo de mãe é um quadro de maternidade real, com muito perrengue, tá? Se você gosta, vem pra cá.